Olá, boa noite. Está no ar o Jornal da Univates. Confira os destaques de hoje. Enchente em Lajeado, hora de limpar os estragos causados pela água. Inovação é tema de fórum das universidades comunitárias. E ainda, você tem medo de palhaços? Veja como superar isso aqui no Jornal da Univates, segunda edição. Enchente em Lajeado. Desde ontem à tarde, a água está baixando na cidade, mas alguns pontos ainda estão alagados. Por onde a enchente passou, ficou muito entulho e também barro nas ruas. Foi preciso usar bota para andar em alguns locais, tamanha sujeira. À medida que a água vai baixando, as pessoas começam a limpar as casas, mas para algumas famílias ainda é hora de esperar. A Avenida Décio Martins Costa segue debaixo d'água aqui no centro da cidade. Algumas famílias não puderam voltar para suas residências. A previsão é que a situação comece a voltar ao normal amanhã. Dona Elizabeth ainda não conseguiu limpar a casa. O prejuízo com a cheia não foi tão grande, mas vai afetar a renda da família. Olha, eu deixei bastante coisa dentro de casa, louças, mas isso aí a gente lava no caso, né? Só os materiais da minha filha de decorações de festa dentro do caso. Ela trabalha com isso, ela perdeu material de trabalho. Isso, material de trabalho. Mesmo com a enchente, ela segue morando aqui. A gente é acostumado, né? Eu tô desde os meus 7 anos de idade morando aqui, né? Eu já tô com 53 anos, é anos, né? Já saí, já voltei. Já tá acostumado com a enchente? Já tô acostumada, é que a gente já sabe o nível, né? A gente vai tirando as coisas e deu. Em alguns pontos da cidade, a equipe de limpeza contratada pela prefeitura faz a roçada e retirada do lixo onde a água já baixou. No bairro São José, algumas casas ainda estão alagadas. Seu Valdir não perdeu nada de muito valor, mas o susto foi grande com a cheia. Nós tiramos meia-noite, 2 horas da manhã, nós tiramos coisas. Nós achamos que não ia pegar água, mas infelizmente pegou, né? Depois de 5 anos morando aqui, seu Valdir não quer mais isso para a vida dele. Eu pretendo sair, porque morar na enchente, coisa nova nem cá não tem que comprar, né? Perde tudo, né? Mas embora que o cara carrega antes tá cheio, mas estraga tudo, né? Começa a montar e desmontar e não... Se torna difícil, né? Coisa nova não adianta comprar, né? A terceira edição do Educação na Praça, marcado para amanhã em Estrela, foi adiado em função da cheia do Rio Taquari. A Prefeitura de Estrela vai anunciar nova data e local do evento. Vai ter mostra de trabalhos, hora do conto e exposição da Escola da Inteligência. A atividade vai reunir alunos dos colégios de educação infantil e ensino fundamental. O Brasil produziu 108 milhões de metros cúbicos de gás natural por dia em agosto, atingindo recorde histórico segundo o Ministério de Minas e Energia. O volume produzido é quase 10% maior que em agosto do ano passado, quando foram produzidos 99 milhões de metros cúbicos ao dia. A produção de agosto deste ano também supera a média anual desde 2010. Já está disponível para o preenchimento o questionário do estudante que vai participar do ENAD 2016. A prova vai ser aplicada para os concluintes dos cursos de Biomedicina, Educação Física, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Nutrição e Estética e Cosmética no dia 20 de novembro. Mais informações em www.univates.br/ENAD. A seguir a gente fala de inovação, teve fórum com as universidades comunitárias ontem e hoje. A gente já volta. Em todo o país, a prévia da inflação oficial, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, ficou em 0,19% em outubro deste ano. A taxa é menor que a registrada em setembro e é a mais baixa desde outubro de 2009. Os dados foram divulgados hoje pelo IBGE. No dia 23 de novembro, o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Estrela realiza processo eleitoral para escolher a nova diretoria da entidade. O prazo de registro das chapas terminou hoje. Em caso de apenas uma matrícula, não haverá eleição e a decisão é por meio de aclamação em assembleia. No total, 17 urnas vão estar disponíveis para a votação, uma delas na sede do sindicato. Está ocorrendo desde ontem em Porto Alegre a 4ª edição do Fórum de Gestão e Inovação do Comong. Quem traz mais informações é Bruna Weber, da TV Fevale, nossa parceira da Rede Prosa. 2 dias cheios de atividades e com convidados experientes na área da inovação marcaram o 4º ano do Fórum. O evento ocorreu no IPA, Centro Universitário Metodista de Porto Alegre.
Um momento de trocar experiências e principalmente debater o que é inovação e como ela pode ser peça-chave para o sucesso de um empreendimento. Como iniciativas inovadoras devem estar presentes nas empresas, nas universidades, nos parques tecnológicos. E como tirar ideias inovadoras do papel e arriscar a praticá-las. Responder a estas e outras perguntas é o principal objetivo desta 4ª edição do Fórum. É justamente o ambiente para troca de experiências, de relatos, para que as instituições fomentem a sociedade como agentes de transformação. O presidente do Comung, consórcio das Universidades Comunitárias Gaúchas e reitor da Unijuí, há anos está à frente do evento e também mediou diversas atividades desta edição. Ele, assim como a maioria dos convidados, destacou o papel das instituições no fomento da inovação. De nada adianta termos parques desenvolvidos com alto grau de inovação, termos universidades com os maiores conceitos nas avaliações externas, se elas estão num entorno com grandes dificuldades. A questão é discutir e trabalhar em cima dessas nossas características, que é fazer educação com foco. Qual? Que é o desenvolvimento do nosso entorno. Um dos palestrantes foi o pró-reitor da Universidade Fevale, Kleber Prodanov, que trouxe como tema o desafio dos ambientes de inovação. Pensar fora da caixa, questionar, acreditar em uma ideia, pesquisá-la e o mais difícil, tornar ela uma realidade. A inovação, ela não é apenas um modismo, ela é uma atitude pessoal, institucional de criar novos produtos voltados às necessidades reais das pessoas. Como a inovação se torna uma ferramenta para o desenvolvimento pessoal e institucional. Como a inovação ela pode contribuir para uma melhoria da sociedade. Então, ajudar as universidades a também pensar nisso. Não adianta deter o conhecimento se eu não transformo esse conhecimento em produtos, em coisas boas para a sociedade. É preciso valorizar isso, é preciso entregar isso à sociedade. A gente vai para um breve intervalo. Na volta tem previsão do tempo. O uso do farol durante o dia. O Ministério das Cidades confirmou que, estando a rodovia devidamente sinalizada, o órgão de trânsito pode retomar a fiscalização sem a necessidade de nova comunicação do Denatran. Uma lei federal em vigor desde 8 de julho determinava que todos os carros estivessem com os faróis baixos acesos, mesmo durante o dia, ao trafegar em rodovias brasileiras. A multa era de R$ 83,15, infração média com adição de 4 pontos na CNH do condutor. Em rodovias que não passam por áreas urbanas, a simples identificação como rodovia já serve para permitir a aplicação da penalidade. Mas nas rodovias que passam em limites urbanos, é preciso a sinalização, reforçando a necessidade dos faróis. A gente segue falando de trânsito, porque a norma número 624, aprovada pelo Detran, determina a autuação do condutor que foi pego com um som automotivo audível pelo lado externo do carro, com volume ou frequência que perturbe o sossego público em vias terrestres de circulação. Nesse caso, o agente de trânsito deve registrar no campo de observações do auto de infração a forma de constatação do fato. A ação é considerada grave e acrescida de mais 5 pontos na CNH. Um dos principais programas de atendimento às crianças implantados pelo atual executivo de Lajeado está com a continuidade ameaçada. Pelo menos uma das 22 escolas públicas infantis encaminhou notificação aos pais avisando sobre o cancelamento do projeto Creche 12 Meses durante o próximo mês de janeiro. Mas o executivo garante não haver qualquer decisão até o momento. Agora a gente fala de previsão do tempo. Amanhã o tempo fica firme e ensolarado na região devido à atuação de uma massa de ar seco. As primeiras horas do sábado vão ser frias, mas a tarde deve ser mais agradável. Em Lajeado a temperatura fica entre 12 e 25 graus. Em Putinga entre 10 e 23. Já na cidade de Imigrante a mínima deve ser de 11 e a máxima de 24 graus. A seguir a gente fala sobre medo de palhaços. Veja como combater essa fobia.
eleitor que deixou de votar em 2 de outubro e não justificou sua ausência no dia do pleito tem até 2 de dezembro para cumprir com essa obrigação. Eleitores do Rio Grande do Sul podem realizar todo o procedimento de justificativa pela internet, no sistema de justificativa do site do TRE-RS. O eleitor pode também encaminhar pelo correio ou presencialmente sua justificativa impressa e dirigida ao juiz eleitoral do cartório onde está inscrito. O Lajeado Brilha, promovido pela Câmara de Dirigentes Lojistas CDL de Lajeado, chega à sua 18ª edição. Vão ser R$100 mil sorteados entre as pessoas que comprarem nas 118 empresas participantes e cadastrarem sua ciladinha no site. Cada compra de valor igual ou superior a R$50 dá direito a um cupom. O aparecimento de palhaços macabros tem sido comum em várias cidades no mundo. No Brasil, os divertidos e comediantes palhaços têm sido transformados em objetos para assustar. Pelas redes sociais, 2 casos foram registrados por internautas do Vale do Taquari. Os famosos palhaços macabros de filmes de terror ganharam vida. Tudo começou nos Estados Unidos, com pessoas se vestindo de palhaço e assustando pessoas. Mas essa atitude pode gerar vários riscos, tanto para quem faz quanto para quem sofre. Sim, representa um perigo por estar ameaçando, está parecendo que isso é uma ameaça contra a sociedade, enfim, né? Até o bem-estar das pessoas de maneira geral. Então, quando algo representa uma ameaça, um perigo, a gente precisa pensar sobre isso, a gente precisa buscar uma ajuda para isso. Em Lajeado, um caso foi registrado por internautas em uma rede social. Nessa imagem, um palhaço está no centro de Lajeado. A publicação foi compartilhada no Facebook no dia 14 de outubro. Já passou de 1.000 curtidas e cerca de 250 compartilhamentos. No título, a frase: "Eles apareceram em Lajeado". Os comentários são os mais diferentes. Alguns de pessoas assustadas e outras nem tanto. Um disse: "Daqui a pouco aparecem palhaços matando pessoas em Lajeado". Já outro: "Será que o palhaço é de verdade ou alguém vestido?". Comentários diferentes, mas a maioria com curiosidade sobre o caso. Esse medo de palhaço, quando intenso, tem nome: coulrofobia. Mais comum em crianças, mas que pode surgir nos adultos, depois de experiências traumáticas. Geralmente inicia na infância esse medo, assim, porque a fobia é justamente um medo intenso. No caso dos palhaços, o termo é coulrofobia, que é um medo intenso e exagerado, uma sensação de pavor diante dessa figura. Tem tratamento para a fobia, né? Tem tratamento, a gente trabalha com a questão da dessensibilização, da exposição gradual dessa pessoa diante desse estímulo, mas em primeiro lugar é preciso identificar a origem disso, assim, de onde é que isso vem, quais foram as experiências que essa pessoa teve que a fizeram desenvolver esse medo exagerado, essa fobia, então. Psicologicamente, não há como explicar os principais motivos que levam algumas pessoas a se vestirem de palhaço e assustarem os outros. Mas talvez esse seja o maior temor, o desconhecido. Né? As pessoas têm muito medo do desconhecido. Então, na verdade, tem a figura em si do palhaço, que por si só tem aí questões relacionadas à própria figura, né? As máscaras de palhaço, enfim. Mas é esse mistério que tem por trás dessa questão. O que essas pessoas estão querendo? E justamente é o que apavora mais. É o não saber o que está por trás disso. O importante nessa situação é saber diferenciar a brincadeira de maldade. Que os palhaços macabros continuem apenas nos filmes. O Jornal do Univates fica por aqui. Amanhã tem as principais notícias da semana, a partir das 6h30 com Júlio Lenhard. A gente fica por aqui. Tenha uma boa noite. Obrigado pela sua companhia.